Olá, minha gente! Aqui está começando mais um episódio, o episódio número 3 do meu podcast, no Balaio da Sui. E é um espaço para a gente poder falar um pouco sobre a nossa vida, sobre as pessoas que passaram e que vivem na minha vida, que fazem parte da minha caminhada, e elas poderem compartilhar um pouco da vida delas também com vocês, com a gente. E hoje eu trouxe uma mulher aqui que é minha amiga, uma pessoa que eu admiro, assim, desde a primeira vez que eu a vi. É uma artista, mãe, ela trabalha numa indústria de aço, então assim, cuida de todo mundo, fala muito, assim, bem com as palavras, sabe se colocar na hora certa. Eu falo assim, eu sou uma fã desde a primeira vez que eu a vi. Enfim, eu vou deixar ela se apresentar, minha amiga Jo Malopas. Que satisfação. Primeiramente, parabéns por mais um projeto. Eu acho que sempre que a gente consegue dar um passo a mais, né, minha irmã, é uma vitória, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre a vida da mãe, né? Quanto é difícil nós sermos mãe, artistas, empresárias e etc. Então, quero parabenizar você pelo Balaio da Sui. Espero que vocês assistam muito, compartilhem e venham participar aqui com a Sui. Eu sou a Jo Malopas, para quem não conhece, a gente vai conversar um pouquinho e vocês vão conhecer um pouco mais. Amiga, agradeço muito a disponibilidade. Quando a Jo chegou, eu tava falando assim para ela, amiga, eu fiquei com muito medo de você não conseguir vir. Vou explicar para vocês por quê. Porque a Jo é uma mulher que ela é mãe de 2 crianças, tá? Do Pablo e da Maria Rita. Ela cuida da mãe dela, que é uma senhora. Inclusive, nós estávamos falando sobre isso agora, essa função Sim. toda. Ela trabalha numa indústria de aço. Ela é artista e ela também faz parte de um coletivo. Que esse coletivo move muitas pessoas em uma comunidade lá em São Mateus. Então, assim, é uma mulher envolvida em muitas coisas e mantém essa calma libriânica. Sim. Porque eu falo, gente, eu já fazendo as minhas coisas, eu sou alucinada, tem hora que eu dou uma surtada, mas assim, né, faz parte. Mas, amiga, eu fiquei muito feliz que você conseguiu, que a gente conseguiu, porque assim, você estava uma das primeiras mulheres, assim, da minha lista, né, de pessoas que eu gostaria muito de entrevistar, que a gente pudesse ter essa troca, que você pudesse falar um pouco da sua carreira. E acho que pra gente começar, amiga, acho que você pode contar um pouquinho do início mesmo, né, sim, de como você começou na tua família ali, porque eu lembro que eu te perguntei se você tinha músicos na tua família, né? Eu, por exemplo, que eu lembre, que eu saiba, eu não tenho músicos na minha família, né? Mas cresci num ambiente muito musical, né? Meus pais ouviam muita música. Então, queria que você contasse um pouco como que foi os seus primeiros contatos com a música, assim, né? O meu contato com a música, eu sou filha de uma brasileira com um grego, né? Malopas, né? Malopas, isso. A dona Ana e o seu Aquiles. E tenho mais 2 irmãs. E o meu pai, ele sempre foi muito ligado à música rock and roll, né? O estilo dele sempre foi o rock and roll e influenciou muito as minhas irmãs. Então eu tive muito esse contato com esse gênero musical, né? Escutei muito rock, assim, na minha infância. O que você ouvia, assim, amiga? O que seu pai gostava de ouvir? Por exemplo, eu fico curiosa. O que um grego ouve? Ele foi bem eclético. Ele chegou até a escutar o rap também, mas na parte do rock and roll, ele gostava muito de Jimi Hendrix, Ray Charles, Beatles. Sabia muito, né? E nacional, toda essa geração de mutantes. A gente tava até falando, né, que saiu o filme também do Ney Matogrosso. A gente assistiu ontem, você assistiu? Assisti. Só fazendo um parênteses, o que você achou, amiga? Achei muito bom. Achei que... A gente tava conversando muito sobre isso, que a gente pensou assim... A gente falou assim, será que foi meio forçado algumas cenas... do sexo, assim, será que... Precisava, né? Precisava ser muito, assim, muito tempo, um período muito longo dessas cenas. Só que a gente ficou pensando também que eles sofreram tanto naquela época da ditadura e sofrem até hoje, né? Que a gente sabe que a homofobia ela é tão forte que talvez seja proposital mesmo esse lance de querer intencional ser pra dar esse contraste. Sim, de vir de encontro mesmo com essa sociedade, porque a gente acredita que a gente tá dentro de um espaço libertário, que as pessoas abriram a mente, mas não, a gente continua ainda nessa retranca, né? A gente continua ainda numa sociedade que ainda tem muito preconceito, tem muitos estigmas, tem muitos paradigmas, e você não fazer parte da massa, do que eles consideram que é ok, que é normal, acaba sofrendo muita repressão, né? Então, eu acredito que, assim, foi um filme muito bom. Me chocou quando eu assisti, no primeiro momento, que assistiu eu, meu marido e minha sogra. Eu falei, nossa... Fica aquela cara assim, ai...
Pra quem não assistiu, né, na verdade, pra quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. Mas vale a pena, acho que Sim. é muito, eu gosto muito de biografia, né, a gente conhecer um pouco da história do outro, né, e depois a gente discutiu sobre isso, né, quando acabou o filme, falou, poxa, mas será Legal. que não foi muito forçado e tal? Então nós três discutimos. Legal falou, isso. É um filme que gera essa discussão, né, e depois a gente falou, não, acho que foi intencional, acho que eles quiseram realmente, né, mostrar mesmo, porque esse é meio que um tapa na cara de uma sociedade que é hipócrita, né, que é essa sociedade que critica, que vem falar da família, mas que não respeita a sua família, assim, sabe? Na prática, né? A gente fala, no discurso é tudo muito organizado, muito bonito, mas na prática a gente sabe. E aí teu pai ouvia Secos e Molhados? Eu ouvia Secos e Molhados, Mutantes, Raul Seixas, então eu tive muita essa referência dentro de casa. Em contrapartida, vem a família da minha mãe, que minha mãe ela é do interior de São Paulo, e aí escuta... De onde que é a sua mãe? Leme, o nome da cidade? Leme? Só que a família toda dela, na verdade, é de Alagoas. Aí eles vieram pra São Paulo, né? E aí, a tua mãe é nascida aqui ou nascida lá? Nascida aqui. E aí eles vêm com essa questão da música de viola, com a música caipira, com essa música mais raiz, né? Então, eu tive essas duas influências. E até meus 12 anos, Sui, eu não tinha muito assim... Eu ouvia esses dois segmentos, mas ainda não estava inserida dentro de um movimento cultural, sabe? De falar, poxa, isso me pegou. E aí, eu comecei a escutar rap através da minha irmã, que ela trabalhava naquela loja de skate, Quilhas. Você lembra da Quilhas? Sei. A Helena, ela começou a trabalhar lá e ela veio com uma fita cassete dos Racionais. E aí, eu comecei a escutar, eu tinha 12 anos, comecei a escutar... Gostei, não era a minha realidade, mas daí eu comecei a falar, poxa, esse estilo me interessou, assim, me pegou. Então Caramba, né? Muito louco, porque a gente sabe que muitos ritmos, assim, principalmente esses que a gente aprende, que a gente vai sofrendo influência na nossa infância... Que eu falo, né? O meu acabou se... Eu conheci outros, né? Fui muito pro reggae também, mas eu sempre volto pro forró, assim, né? Sempre volto pra esse universo. E aí, até então, você gostava de ouvir rap, assim. Mas quando que veio o lance do tipo, vou escrever... Porque você escreve, né, amiga? Sim. Você é compositora. Então, assim, quando que foi pra você aquele momento, tipo assim... Vou cantar e vou escrever. Então, eu comecei a escutar com os 12 anos, que foi em 96. E em 2002, eu não me recordo agora, que foi quando os Racionais lançaram a música Estilo Cachorro. E aí tava super em alta, assim, o rap tava bem bombado, assim, né? Era a trilha sonora das quebradas, assim, né? E aí, você morava onde? No Brás, eu sou nascida e criada no Brás. E aí eu escutei essa música Estilo Cachorro e ela me incomodou. Porque fala, né, meio que dá essa entonação da mulher ser interesseira e tal. E eu falava, gente, poxa, mas não são todas as mulheres assim, né? Quer colocar assim como se as mulheres fossem todas interesseiras. E aí, nisso, eu quis fazer uma diss, né? Aí foi onde eu tive o interesse de pegar um papel e caneta e falar, pô, quero dar uma resposta, assim, Ou seja, sabe? foi através de uma indignação, através de uma música. Sim. De você como no lugar de mulher. Você se sentiu... intuitivamente a se defender, né? Sim. E aí eu falei, poxa, não gostei, quero tentar responder. Legal. Mas quando a gente começa a escrever, eu comecei assim na minha composição, eu não tinha noção, porque como eu falei, na minha família não tem músicos, né? Não tem ninguém que toca um instrumento, que canta, que nos deu esse direcionamento. E aí eu comecei a escrever em forma de redação, e escrevendo. E aí comecei a gostar disso, né? Comecei pra Galeria do Rock, comprar, né? Aí na época já tinha CD também, né? Comecei a comprar os CDs de base, né? De instrumental, pra começar a escrever algumas coisas em casa. E aí eu fui participar de uma oficina de DJ que tinha na Alfredo Volpi, que é um centro cultural que tem lá na Zona Leste. E aí eu fui fazer um curso de DJ. Eu falei, gente, não é meu ritmo, mas eu vou, né? Aí fiz com o DJ Marco e pra mim aquilo foi tipo assim, tipo uma virada, assim, sabe, de página. Foi tipo um marco na tua carreira musical. Foi porque ele, enquanto DJ, ele veio começar a explicar desde o início. E aí ele explicou, ele falou assim pra gente, não, o que era ritmo, o que era poesia, o que era flow, o que era tempo. E aí explicou que quando a gente faz a rima, a gente tem que dividir em parágrafos, né, que são as estrofes. Então, nos versos, 4 versos, você cria uma estrofe. E aí eu comecei a falar, poxa, que interessante, né, A minha tava tudo em forma de redação. Vou dividir as minhas músicas pra começar a entender, né, o boom,
bumbo, a caixa, aí comecei a entender um pouco mais de tempo. Não consegui fazer a oficina de DJ, porque realmente não era a minha praia, mas concluí a seguir, a pessoa até dava risada. Falava, ó, professor, eu sou da música, assim, né? Eu gosto de escrever, mas pra mim foi essencial a sua aula, porque abriu, assim, a minha mente demais, assim, sabe? Que legal. Com quem que você fez a oficina, amiga? Com o DJ Marco. O DJ Marco, ele é um dos DJs que toca num Sintonia na festa lá Olha aí, tá vendo? do KLJ. Que demais, cara. Muito bom. É muito legal também a gente sempre frisar o nome dessas pessoas. Sim. Porque eu não sei se talvez elas nem saibam o quanto elas são e foram importantes pra gente nesses processos de divisor de águas. Sim. Né? Nesses processos decisórios que a gente tem de escolher e a partir da criança falou, a partir daquele momento abrir um novo mundo pra gente, né? Eu acho legal a gente sempre também falar o quanto essas pessoas são e foram importantes pra gente nesses processos, Não, né? demais. E assim, outra coisa também, tem uma galera que inclusive eles estão nativa até hoje, que é do Boca do Lixo, o Fantom, o Indião, que eles também, foi outras pessoas que também deram, né, uma repaginada, assim, na minha forma de escrever, porque eu já sabia como que era a estrutura da música, e mostrava, né, tava naquela época de querer cantar na rua, e tudo quanto era lugar a gente tava cantando, né? Comecei, inclusive, com um tambor. A gente começou a fazer um rap em cima de um tambor, né, tambor e berimbau. Eu, minha amiga Ronise e a Letícia. E aí, um dia a gente cantando com os meninos, aí o Fantom e o Indião falaram, Jô, você tem uma pegada legal, eu acho que você artisticamente é talentosa, só que assim, vagabundo rap é música de vagabundo pensar. Ele falou assim, eu acho que tem que ter uma estrutura melhor de escrita, sabe? Tipo, que é o lance da lírica, né? De você, né, pensar mais na poesia e tal. Aí eu falei, poxa, interessante. Que é a técnica, né? Aí comecei, amiga, aí depois disso eu comecei a escrever algumas letras com um dicionário do lado. Aí escolhi umas palavras. Eu vou escolher umas palavras mais difíceis, vou procurar lá o que significa isso. Ah, legal. Aí escolhia, tipo, umas 10 palavras, vou fazer minha letra em cima dessas 10 palavras, assim, sabe? Mas a gente que ouve você, a gente percebe esse diferencial, sabe, Jô? Esse diferencial. Eu não vou dizer que é culto, mas você tem esse diferencial, porque eu não vou falar que é fácil, assim, eu como compositora, a gente tem a língua portuguesa tem um dos maiores vocabulários do mundo, assim. Sim. Então, e às vezes eu percebo que muito na composição as pessoas usam sempre as mesmas palavras. Tanto que, assim, se você tá cantando uma música, sei lá, pop, né? Vamos pensar assim. Normalmente são refrões e estrofes bem chiclete, porque usam as mesmas palavras. Se você nunca ouviu a música e você começa a cantar a primeira frase, aí você já entende a estrutura da estrofe, né? Sim. A, B, ou A, B, B, A, enfim. E aí, quando você tá cantando, você já sabe como que vai terminar. Que ela é, você, sofrer, morrer, amor, dor. Sendo que a gente tem tantas palavras. Muitas. Né? E é muito louco. Mas, amiga, conta também um pouco pra mim agora. Você contou você com as suas irmãs, né? Que foi a sua irmã do meio ou foi a mais velha que te trouxe a fita? Foi a do meio. A do meio. Então você é a caçula. Eu sou a caçula. Qual que é a diferença de idade de vocês, assim? A minha irmã mais velha, a Alessandra, ela são 7 anos de diferença. A Helena, 5 anos, né? Então a gente tem essa diferença das duas de 2 anos e da mais velha pra mim de 7 anos. 7 anos. E como que foi pra você ser a caçula? Porque é uma diferença grande, né? É uma diferença grande. Tipo, imagino que quando você tava numa geração, elas estavam vendo outras coisas, assim, né? E como que foi dentro da sua família ser a mais nova e saber das coisas depois, assim, né? Eu sempre me senti protegida por elas, né? Porque minhas irmãs sempre foram encrenqueiras também. E um monte de mulher, né, cara? Nossa, um monte de mulher. E eu sempre fui muito paz e amor, assim, sabe? Eu sempre fui muito sossegada, minhas irmãs sempre me defenderam. E elas sempre foram bem alternativas, assim, né? Então eu aprendi muitas coisas com elas. Então era interessante ser a caçula nesse aspecto, assim, de olhar e falar, pô, legal, minhas irmãs já passaram por isso. Legal. Saía no rolê, a galera já falava, irmã da Alessandrinha, da Heleninha. É demais isso, né? Todo mundo já conhecia. Eu tinha uma irmã mais velha também, eu falava, a irmã da Lígia. Eu falava, gente, adoro. A minha irmã. É isso mesmo, muito bom, assim. E pros seus pais? Criar 3 mulheres, assim, foi tranquilo? Nossa. Porque você é de boa, né, amiga? Eu sou. Meu pai, ele sempre falava... Meu pai, ele aprendeu muito, ele desconstruiu. Porque eu acho que, assim, quando as pessoas falam que nós somos... machistas e até mesmo racistas dentro de uma desconstrução, isso não é uma inverdade, isso é um fato mesmo, né? Tem muitas falas nossas que a gente precisa realmente
se atentar, tomar cuidado, Sim. aprender, né, meu? Porque acho que não é só, eu não posso falar isso porque pega mal. Não, acho que é você ter o conhecimento da causa, né? Ter essa consciência, né? O porquê pega mal e por que não é legal falar isso e poder explicar isso para outras pessoas, né? Então, meu pai, ele desconstruiu, né? Porque ele teve 3 filhas mulheres. E teu pai sendo grego, né? Eu fico pensando como que é a mentalidade, assim, né? Que nós, latinos, né? A gente tem por mais que a gente tenha a nossa criação, um país colonizado, como é que era para um grego, né? Casar com uma brasileiríssima, que a sua mãe era brasileiríssima, e de repente ter 3 mulheres brasileiras, Sim. que é uma outra cultura, né? Meu pai, ele ficou meio em choque, só que ao mesmo tempo, ele teve um lance com ele que eu acredito que ele não sofreu tanto esse baque, porque assim, como ele teve as filhas alternativas do movimento cultural, assim, por exemplo, as 2 filhas roqueiras. Então foi aquela coisa de ser meio porra louca, meio largadona, tal, não sei o quê. Aí depois quando eu comecei a escutar rap também, mesma coisa. A época do rap, né, há 20 anos atrás, era calça larga, camisetão e tal. Então ele achava estranho, mas ele não sofreu tanto aquele impacto até mesmo do machismo, sabe? Porque depois que eu casei, que eu brinco com todo mundo que eu falo assim, depois que eu casei eu virei piriguete, né, meu? Aí eu comecei a abusar mais de roupa decotada, de vestido curto, de usar salto e tal, porque eu não usava isso, não era o meu estilo, não fazia parte, assim, do meu rolê, né? E aí, no primeiro ano do casamento, assim, às vezes eu colocava uns shorts mais curtos e ia sair meu pai, nossa, mas você vai sair assim? Mas seu marido vai deixar, falava, ai, pai, pelo amor, né, meu, você é um cara consciente, né, um cara sábio, falar, seu marido vai deixar, ele é verdade, né, foi meio machista essa fala, eu falei, foi. E ele era bem, assim, bem mente aberta mesmo, assim, sabe, eu sempre falo isso pra todo mundo, que ele meu pai... Ele era amoroso? Ele era, e ele era um visionário, assim, sabe, meu pai sempre foi um cara que gostou muito de ler, de se informar, de estudar. E ele, por exemplo, há 20 anos atrás, a gente tinha um computador em casa, né, tal. E aí ele falava assim, meu, esses caras estão escutando a gente. Olha aí, tô 20 anos atrás. Aí ele falava... Que signo que era seu pai, amigo? Leão. Ixi. Aí ele colocava um negocinho assim, né, uma fita pra tampar a parte da câmera, né, desligava tudo. Aí ele falava, esses caras estão escutando a gente. Ele falou assim, isso daqui é uma máfia, tá todo mundo nos escutando e tal. E não mentiu, porque hoje a gente vê, você tá aqui com o celular na mão, a gente vai falar sobre um assunto, preciso comprar tal coisa. Dá 2 minutos você mexer no celular, vai aparecer isso pra você. Então, realmente é uma máfia e a gente meio que faz parte dela, porque a gente não consegue mais viver sem também, né? É uma forma da gente tentar desvincular, mas é difícil. Tá muito louco, né, cara? Você fala do seu pai, eu lembro do meu pai, e meu pai falava... eu lembro quando meu pai falava de coisas assim, que a gente falava que é teoria da conspiração. Sim. A gente falava que ele era meio maluco, né? Nossa, ó, o pai, olha as coisas que o pai fala, né? Meus irmãos, a gente falava assim. E aí, depois que você começa a refletir, você fala, gente, eles estiveram certos o tempo inteiro. O meu pai, ele sempre, que nem eu falei, ele sempre gostou muito de pesquisar. Então, quando ele entrou pro mundo da internet, que ele era livro e tal, quando ele entrou pro mundo da internet, ele ficou meio bitolado. Que eu falo isso, meu pai, ele sempre foi aquele cara assim, que gostava de bater um papo, a gente chegava do serviço, ele era aquele marido que toda mulher gostaria de ter, sabe? Aquela pessoa que você sente, ele quer trocar ideia, ele quer saber como foi seu dia. E, meu, trocar mesmo a ideia, sabe? Se interessava, assim, por trocar essa ideia, né? Depois da internet, eu comecei a perceber que ele já não tinha tanto esse interesse, porque o lance dele era a internet. Pesquisar, né? Isso, e aí ele começou a pesquisar muito, e quando ele começou com essa teoria da conspiração, ele falava, eu tô escutando minhas músicas gregas, eles mandam mensagem pra mim subliminares no meio das músicas. Aí eu falava, ai, pai, por favor. Aí no começo a gente falava, meu, o que tá acontecendo com o gregão, né, meu? Tá acontecendo alguma coisa, né, meu, tal. Mas não, acredito que realmente teve uma comunicação, porque eu acho que ele foi um cara que foi mexendo no vespeiro, sabe? Porque a gente não tem esse interesse de querer ir a fundo. essa disposição também, né? Entendeu? E realmente eu acredito que teve, assim, essa troca, assim, sabe? Não acho que foi piração da cabeça dele, não. Eu acho que não. E é isso, aí só que a gente não queria se envolver, né? Eu lembro que dá mais pano pra manga também, né? Não, amiga, meu pai, ele tinha Twitter, na época. Eu nunca tive Twitter, não é uma rede social que eu consumo. Você lembra como é que era o nick, o nome dele? Assim? Eu não lembro, mas eu lembro que depois que ele faleceu, eu fui dar uma pesquisada, né? E assim, aí eu falava pra ele, a gente tinha meio que um pacto. Eu falava, pai... Facebook também. Eu não vou te seguir, você não me segue, né? A gente não é amigo. Adoro. E tá tudo bem, porque eu falei pra ele, eu não quero saber o que você posta, o que você deixa de postar. Ele, não, eu também não quero saber da sua vida, não. Olha, falei, então tá. Porque eu sabia que ele tinha essas teorias da conspiração e poderia falar coisas que, né? Sim. E aí eu fui ver, depois fui dar uma mexida no Twitter dele na época, ele tinha 800 e poucos seguidores. Pra ser um anônimo, né, meu? Assim, que figura, saiu cara. do nada. Então eu falei assim, mas na época a gente até acho que bloqueou, cancelou e tal. Aí eu falei assim, meu, deixa ele, né? Mas
O Gregão deu uma causada nas redes sociais, viu, meu? Ah, amiga, vocês causam na vida também. É. Vocês não chegam só pra fazer o básico. Tem que evolucionar, né? Tem que mostrar pra que veio também, né? Tem. E aí, amiga, eu queria que você contasse agora um pouquinho pra gente. Você contou agora da sua infância, né? De como você entrou para o mundo do rap, né? No mundo da música, onde você se encontrou. Como que foi agora essa sua vida no mercado de trabalho no setor metalúrgico, amiga? Eu lembro que teve uma vez que você me contou, eu trabalho numa empresa de aço. Eu falei, gente, como que deve ser uma mulher trabalhando numa empresa que vende aço, né? Porque, porra, você pensa aço, né? Uma palavra assim, você pensa um bagulho bruto, né? Homem, chapa e não sei o quê, não sei o quê. Mas como que foi essa sua trajetória, assim? Porque assim, só pra introduzir o assunto, você não começou na área que você tá, né? Queria que você contasse desde quando você começou. Você começou como telefonista, né? Sim. Na verdade, essa telefonista, gente. Ainda existe esse cargo. Agora é recepcionista, né? Recepcionista. É. E agora tem telemarketing, né? Tipo, tem uma central que inclusive eu já trabalhei que atende também. a demanda, né, de determinada empresa, né? Eu entrei nessa empresa, Sui. Essa empresa que eu trabalho é meu primeiro emprego. Caralho, primeiro... Nossa, sério, amiga? Eu não sabia. É meu primeiro emprego. Eu entrei Gente. depois que eu saí do terceiro colegial. Faz 23 anos que eu tô na empresa. Meu Deus, amiga, você é igual aquelas pessoas que... Sabe aqueles... Vou fazer um parênteses. Sabe aqueles tio que fala assim... eu trabalho na Ford, sabe? Não, na época do meu pai e do seu pai. Tipo, eu entrei na Ford como office boy. Isso, mas aí de office boy, eu fui pro almoxarifado, do almoxarifado foi pra... E o cara saiu de lá, se aposentou na empresa e tem 50 anos de empresa. Eu falo, gente, Sim. eu nunca conheci ninguém que ainda tivesse esse perfil. Não tô criticando, amiga. Só tô falando que eu falo, gente, antigamente as pessoas, elas se aposentavam no emprego delas. Tinha assim, essa questão, né? Tinha de ficar essa cultura de ficar bastante tempo na empresa, Caraca, né? Ju, e eu entrei sabia. lá porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito porreta, assim, sabe? Tipo, isso eu me inspiro muito nela, porque ela é uma pessoa que ela quer alguma coisa, ela vai e busca. Ela não tem vergonha, ela não espera ninguém fazer nada por ela vai e faz, né? E aí, a minha mãe já foi vendedora de ouro, né? Ela sempre trabalhou naquela fábrica de cigarro, esqueci o nome agora, Souza Cruz. Caraca, né? gente. Trabalhou, fez algumas empresas. Aí depois ela começou a fazer umas faxinas. E um dia ela andando na Piratininga, viu, né? Tipo, uma empresa nova abrindo e tal, né? Umas máquinas chegando, ela parou e perguntou pro dono, né? Vocês estão precisando de faxineira? Ele, pô, até tô, né? Ela, mora aqui do lado, eu posso vir a hora que você quiser, se você quiser eu começo hoje e tal, não sei o quê. Entrou na empresa. Aí a empresa se estruturou, né? Porque começou a crescer. E aí, nisso, eu tava, acho que ainda no segundo colegial, não sei, né? E ela falava pro dono, quando a minha filha terminar o terceiro colegial, você contrata ela. Ele, não, tá bom. Ela não pode ficar sem trabalhar. Ela vai terminar e ela precisa trabalhar. Ela nunca trabalhou, então ela precisa. Então, eu entrei nessa empresa através da minha mãe, porque ela fez toda essa ponte. E aí, eu entrei como telefonista. E fui passando pelos cargos. Você tinha o quê? 17, 18 anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos, Porque como eu sou a caçula, meu pai meio que quis poupar. Minhas irmãs começaram a trabalhar com 14 anos. Minhas irmãs começaram a dar trabalho também mais cedo, assim, né, meu? Começa a se emancipar, né? Porque tem essa diferença, né, de idade, né, em relação a mim. Então, assim, elas começaram já a ir pro mundão, pro rolê, pra balada. Dar as cabeçadas logo cedo. Então, eu falei, ai, meu Deus, calma, eu tenho Segurar o máximo que der, né? Eu tenho ainda uma caçula, vamos ver o que acontece. E aí, eu comecei a trabalhar depois que eu terminei o terceiro colegial. Então, eu entrei como telefonista. E fui passando pelos departamentos. Fui office girl, aí comecei a ser auxiliar de vendas e tal. E aí eu sempre gostei dessa área de vendas, assim, sabe? Eu vi os vendedores de gente, né? De trabalhar com gente. Falava, que legal, né? Que é trabalhar assim, né? Atender as pessoas, ajudar as pessoas, né? E aí, até dentro dessa empresa, eles queriam me dar um outro cargo quando surgiu uma oportunidade. Né? Jô, surgiu uma oportunidade para você sair de auxiliar de vendas para trabalhar no financeiro. Você quer? Vai ser bom para você, você vai crescer e tal. Eu falei, eu não quero. Aí eles, nossa, você tá recusando? Eu falei, poxa, não é que eu tô recusando, é que não é a minha área, né, financeira. Eu falei, ele é muito sério e tem muitos números, não é? Eu falei, eu quero continuar na área de vendas. Aí eles, então tá bom. Eu falei, minha hora vai chegar, não esquenta não que vai chegar. E chegou. Aí hoje eu representei a empresa comercialmente, junto com um time de vendedores, mas continuam sendo minoria, né? As mulheres continuam sendo minoria. No nosso departamento mesmo, nós somos em 14 vendedores. Desses 14 vendedores, são 2 vendedoras mulheres. Olha aí, tá vendo? E 12 homens. Então, é bem discrepante, assim, a diferença, sabe? Mas como que é pra você, amiga, estar nesse ambiente predominantemente masculino?
dentro da empresa. E assim, como que é vender aço? Amiga, lá a gente tem esse ativo e passivo, só que a gente acaba recebendo muitas ligações de pessoas que precisam do material, porque assim, a gente não tem muita noção, mas o aço, ele é utilizado em praticamente tudo. Tudo, sim. Né? Isso porque sim. a gente não se fala muito nisso, a gente fala muito que o agro é pop, mas o aço também é pop, sim, né, com certeza. O aço mobiliza muito, assim, a indústria aqui no Brasil, sabe? É muito importante a gente falar sobre o aço, que é pouco falado, né? A gente só vê algumas coisas agora de, aumentou, não sei o quê, por causa da China, por causa dos Estados Unidos. Mas, assim, ele mobiliza muito. Então, você tem o aço. A gente faz como? Lá, a gente tem a matéria-prima, a gente recebe, que são as bobinas de aço, que são uns rolos bem grandão. E a gente corta, a gente processa esse material para empresas que utilizam dentro da sua fábrica. Então, por exemplo, tem empresa que tem o suporte para televisão. Aí é feito de aço. Então, a gente vende para ele ou a chapa, ou o slitter, que é o rolo cortadinho, ou a tira. E a empresa faz o processamento para criar essa peça que ela precisa. Então tem para fogão, que é a linha branca, a linha marrom, que é para parte de som, tem o automotivo, tem a construção civil, e hoje em dia tá bem em alta, que é o steel frame, que ele chama, né, que hoje em dia são os prédios e casas feitas com essas placas de aço, sabe? Legal. Então é bem bacana, assim, e tá em tudo. Tudo que a gente pode imaginar, o aço tá. Então é um ramo, assim, muito... Sempre foi, mas é um ramo muito promissor, assim, inclusive para você, né, na tua carreira também, né, profissional, assim, é uma área que você consegue visualizar uma expansão, né? Sim. Irmã, eu sou formada em Direito. Quando eu entrei nessa empresa, aí eu falei, aquela cobrança do meu pai. Como eu falei, como eu sou a caçula, meu pai, tudo que ele não conseguiu cobrar das minhas irmãs, ele meio que depositou em mim. Então ele falava, Jô, primeira coisa, meu primeiro salário, ele me chamou e falou assim, ai, que legal, parabéns, né? Trabalhou, ganhou o primeiro salário. Ó, essa conta de água é sua. Nossa, pai, como assim? Pô, nem peguei o dinheiro. Não, mas você já tem que ter responsabilidade. Então, a partir de hoje, todo mês a conta de água quem vai pagar é você. Então, cria uma responsabilidade, né? Aí, depois disso, ele falava, pô, você tem que tirar sua carta. Ele falou, não vai ficar gastando dinheiro dando cabeçada. Faz primeiro o que precisa ser feito, entendeu? Faz primeiro o importante. Aí eu tirei a carta, depois disso veio a cobrança da faculdade. Terminou o colégio, não vai fazer uma faculdade e tal. E aí eu comecei a tentar me encaixar, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde que eu vou, né? Vai ser o melhor caminho pra mim. E você já tava trabalhando, né? Aí eu já tava trabalhando. Depois de um ano, aí eu peguei e falei, vou fazer direito. Por quê? Porque eu queria ser promotora. Uma coisa muito doida, assim, né? Eu falava assim, quero defender as pessoas e tal, né? Mas quando você entra dentro do curso e que você conhece um pouquinho mais do sistema, né? Dá uma desilusão, né, cara? É igual eu com jornalismo. Sim. Aí eu peguei e falei, não quero. Aí fiz a parte que tinha que fazer, que cumpria as horas lá na faculdade e tal. E aí todo mundo falava, Jô, sai da empresa que você tá, entra na área, vai ser advogada, você consegue e tal. Aí eu coloquei na balança e falei, poxa, a empresa que eu trabalho é uma empresa bacana, é uma empresa familiar. Promissora, uma empresa que tá me proporcionando a oportunidade de crescer dentro da empresa. E assim, perto de casa, eles me acolheram minha mãe, entende meu lado artístico, sabe? Eu falei assim, pô, vou sair, né? É difícil, né? Hoje em dia, você encontrar uma... É uma parceria, de alguma forma. É uma parceria. Né? E eu gosto muito deles, porque eu acho os donos, né, da empresa, eu acho eles humanos, sabe? Eles são pessoas que sempre respeitaram todo mundo. A minha enteada mesmo, eu tava conversando com ela trabalha no telemarketing. Ela falou que a gestora dela chamou ela de imbecil. De animal. Deus, aí falou pra outra menina que era burra. E aí eu falei, gente, não, como assim? Então, assim, eu tô numa empresa que as pessoas se respeitam, assim, sabe? Então eu falei, poxa, eu quero dar o meu melhor dentro dessa empresa, assim como eles me deram essa oportunidade. E a gente tá junto, né? É uma parceria, assim, da gente confiar um no trabalho do outro. E que bom que vocês conseguiram chegar nessa sintonia. Sim. Né? De confiança, de você ter essa flexibilidade também por conta dos seus outros trabalhos, né? Porque muitas empresas não entendem, assim, né? Eles acham que você trabalha com aquilo, você só pode fazer aquilo, você tem que estar dedicado, que a gente fala de vestir a camisa, né? Vestir a camisa. O que é vestir a camisa? É você servir o tempo inteiro, tem que ter disposição para atender, e não, porque não pode sair mais cedo, e a gente fica meio que refém, né, cara? Não, isso é muito ruim, né? E você ter uma pessoa, assim, que é o gestor da empresa, você tá vendo que ele tá tratando as pessoas com respeito, né? com humildade. A gente até fala, às vezes, né? Caramba, tem gente aqui que tá no nosso departamento que é tão arrogante que, tipo assim, a gente vê o dono e não é arrogante desse jeito. Mas pra você ver, é o ser humano, né, o ser humano, A gente tava falando
falando, né, que você falou desse ambiente que você tem lá na empresa que você trabalha e que dentro da tua área tem muitos homens, mas quando você está nesse ambiente de trabalho, amiga, você sente como essa predominância do machismo? Você sente? Você não sente? Você acha que é mais brando? Você acha que é mascarado? Você vê... Como que você lida com isso? Porque eu sei que você é uma mulher que... Você não fica quieta se você vê eu acho que assim, dentro do nosso departamento, lá, a empresa que eu trabalho, como é uma empresa que ela tem isso daí faz parte da empresa, das pessoas trabalharem lá e trabalhar muito tempo. A gente não tem essa troca é uma tradição, né? Ficar trocando toda hora de funcionário, não. Sempre as pessoas que entram dão uma continuidade, né? Então a gente se conhece, então tem um respeito, mas a gente vê que talvez assim, com a gente não tem uma falta de respeito, mas você vê que tem esse machismo mascarado, assim, né? Sempre. Piadinhas, com outras mulheres, com algumas situações, né? E quando você vê, amiga, essas coisas? Assim, você se posiciona? Eu me posiciono. Como? Você não fica puta, assim? Você... eu falo, como a gente já tem uma certa intimidade, eu já até falo. Ai, gente, nossa, quanto masculinidade frágil aqui, né, meu? E outras coisas... Você expõe, né? Você expõe. E a gente vê também que, às vezes, tem um certo receio, assim, de pensar assim, poxa... não só lá, mas, por exemplo, eu já tive uma situação com um cliente que ele me tratou extremamente grosseiro, foi rude comigo numa situação, numa negociação que a gente estava tendo. E eu tive que chamar um colega de trabalho homem, que na época a gente nem tinha um gestor, pra poder tentar resolver a situação. Falei, me ajuda aí, cara. O cara tá me pressionando, tá sendo rude comigo, sabe, tal. E aí ele colocou o comprador no lugar dele, assim, sabe? E aí eu falei, tá vendo como que é? Aí homens, né, eles se defendem, né? Tem essa coisa, né? Sim. E com mulher, não. Aí até comentei com o meu patrão, por isso que eu falei. Aí comentei com ele e falei, porra, Jô, por que você não me falou? A gente ligava pro cara e tal, não sei o quê. Mas assim, é muito difícil, porque tem essa questão, sim, desse machismo, que ele tá sempre presente, né? E então a gente tem que estar sempre atento e tem que se posicionar, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que tem até uma frase que fala, né? As pessoas gostam das pessoas neutras, mas só respeita quem tem atitude, né? Então você tem que ter uma atitude, né? Com certeza. E até a atitude é justamente a gente posicionar os nossos limites. Sim. Tem um ditado que ele fala assim: o ruim de ser pau pra toda obra é que tem obra toda hora, né? Então é tipo isso, se você não falar assim, eu posso ir até aqui, as pessoas vão te exigindo. Não. Se você não falar, opa, aqui não, aqui eu não quero, aqui eu não gostei, daqui... Entendeu? E mesmo às vezes se posicionando, falando, as pessoas, não, você pode mais um pouquinho. Sim. Não, isso é besteira. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é... você tá viajando. Não, né? e aquela coisa que a gente vê, assim, que os homens... Vou voltar de novo nessa tecla. Eles se defendem muito, né? Como lá eles estão na maioria, eles vão se defender, né? Numa situação, né? Eles não precisam ser uma coisa escancarada, né? Mas uma coisa, né? Maquiada. Mas é isso que você falou. Se você tá atenta, se a gente tá atenta, a gente percebe. Sim. Né? A gente percebe. E agora, amiga, já estamos aqui já tô partindo pro próximo bloco aqui, porque a gente puder falar um pouquinho agora, você da sua carreira como artista, né, amiga? Você falou desse processo aí que você passou, né, desde o momento que a sua irmã te apresentou a fita dos Racionais, ao seu curso de DJ, que te ajudou a trilhar esses caminhos do tipo, eu não quero ir por aqui, mas por aqui eu já sei para onde eu quero ir. Quando que você entendeu, amiga, que a música ela era a sua missão? Eu acho que o primeiro passo foi naquele momento curso? Da música dos Racionais, do estilo cachorro. Foi naquele momento também. De falar, interessante, né? Assim, eu quero dar uma resposta, né? Aí, ali despertou. Aí, depois disso, quando nem eu falei pra você, a gente começou com o lance do tambor e tal, lá na Galeria Lídio, a gente ia muito pra lá. Uma galera cantou em cima do nosso batuque, assim, sabe? Emicida, Criolo, Rael, uma galera, assim, sabe? Do rap, assim, do movimento, né? E aí a gente falou assim, tinha aquele projeto do Escola Família, sabe esse projeto Escola Família? Aí a gente se reuniu, nós três, eu, a Letícia e a Roniz, e aí a gente falou assim, vamos ver se a gente consegue alguma escola pra gente poder fazer esse projeto. E a gente foi numa escola lá no Heliópolis. Aí nós fomos, eu não me recordo agora o nome da escola. Aí fizemos uma parceria com uma professora de lá. E aí a gente fez isso. A gente começou a fazer uns latão, fazer esse recolhe, assim, do material reciclável, pra gente pintar com os alunos, pra usar de tambor. E a gente fazer essa oficina de tambor, né, artisticamente, junto com o rap. Então, dali a gente começou a perceber esse lance da referência das crianças. Então, dá aquele despertar, né, de você falar assim, não é
só cantar e jogar as palavras ao vento, assim, né? É um pouco mais profundo a nossa missão, né? Eu acredito que, assim, quando você tá falando do tipo, de escrever e expressar a tua voz e a tua opinião, ela é um lugar, né? Mas a partir do momento que você também quer capacitar outras pessoas, e principalmente as crianças, Sim. né? A gente está falando de arte e educação, né? A gente educar através da arte. Então, eu acredito que quando você fala da sua missão, de tipo, quando eu ouvi, quis, eu acho que te despertou também essa coisa da arte e educação, né? Sim. Do ensinar, do trocar, não só ir lá e cantar o que eu acho, o que eu penso, que também isso tem muito valor, né? Sim. Isso é muito valoroso. Mas também esse lugar de... Não, vamos lá na escola, vamos lá com as crianças, vamos fazer um instrumento, vamos ensinar elas e vamos fazer junto, né? Porque eu acho que esse é um caminho que... Eu não vou dizer que ninguém ou todos, acho que essas coisas são muito excludentes também, mas eu como artista também compartilho muito do que você pensa, Jô. Eu sou artista e eu sou arte educadora. E eu acho que a partir do momento que você tem o privilégio, o dom, ou qualquer nome que a gente possa usar, para que a gente possa expressar a nossa arte, né? Seja ela na música ou qualquer outro lugar, a gente tem o privilégio de poder viver disso e de poder nos comunicar a partir disso, né? Escrevendo, falando, tocando. Como que a gente pode fazer esse legado se perpetuar na sociedade? Só o que a gente fala é relevante? Como que a gente passa isso? Só para os nossos filhos? Então, eu acredito que a nossa missão, ela também vai muito além do só passar para o mundo o que a gente pensa, o que a gente canta, porque muitas pessoas se identificam, mas eu acredito que a gente poder ensinar, né, o que a gente sabe, Sim. Seja numa escola, seja numa comunidade, seja num podcast, seja qualquer coisa. Eu acho que isso faz parte do caminho do ser humano, na verdade, sabe? Eu acho que... E eu vejo você falando dessa forma, eu olhando essa trajetória, eu percebo também a sua preocupação sempre do ensinar, do passar pra frente, né? Sim, e tomar cuidado, né, com o que a gente canta. Eu sempre bato nessa tecla, que às vezes as pessoas falam, mas tem a licença poética. Mas se a gente ficar pensando muito em quem a gente vai afetar, a gente acaba ficando limitado na nossa criatividade, né? Sim. Só que, assim, a gente tem esse poder, né, de estar com o microfone na mão e de naquele momento tá se fazendo ouvir, né? As pessoas estarem lá prestando atenção no que você vai falar. Então é tão bacana você conseguir, através das suas ideias, da sua rima, você conseguir transformar alguma coisa naquelas pessoas que estão ali para te escutar, né? Então, assim, eu tenho música que fala sobre violência doméstica, por exemplo. Então, poxa, vamos tentar, de uma certa forma, ser didática ou não, mas poder direcionar, poder falar pra mulher, você pode, segue outro caminho, sabe? Ou pras crianças mesmo, fazer uma música que fale sobre alguma coisa das crianças, cuidado com quem quer tocar teu corpo aqui, ali, sabe? A gente pensar nessa preocupação, né? Esse despertar é muito importante. Toda vez que eu faço alguma rima minha, eu tento ter algum cuidado e passar alguma coisa. O Negutinho até brinca comigo, porque às vezes tem que fazer uma música, engraçadinha, e ele fala, você quer militar em tudo, chega. É verdade, tudo, né, amiga? quer acabar, né, da guerra. Eu falo, não, eu tô tentando desconstruir isso, sabe? Querer ser uma coisa mais leve e tal, né? Tentar brincar com as palavras. Na verdade, você não precisa ser uma coisa ou outra, você pode ser tudo. Sim. Você pode militar, mas você também pode também ir pro outro lado. Porque é maior que a gente, né? Eu sempre falo isso, Su, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu sempre falo isso pras pessoas. Eu já ouvi pessoas falando que, quando eu canto, ou o que eu canto, tipo, é um personagem. Eu não me vejo como um personagem. Eu não consigo, tipo, ter essa separação, sabe? A Jo, da Jo Malopas que tá cantando. Eu também não. Pra mim, não. Pra mim, eu não criei um personagem contando outras histórias do que eu não vivo. Aquilo que eu canto é o que eu vivo, né? Ou o que eu acredito de fato, né? Mas tem uma coisa muito louca no processo de criação, que eu sempre sinto uma energia muito forte,
Porque eu falo, gente, parece que a gente tá psicografando o bagulho, né? Exatamente. Eu uso exatamente essa palavra, psicografia. Você tá num... Às vezes você tem que, às vezes a pessoa fala, como é um processo criativo, né? Nem Não sempre... tem processo. Nem sempre você tá inspirado. Às vezes você fala, Jô, faz uma rima aqui agora. Eu falo, poxa, calma, deixa eu, né, me conectar. Porque é uma conexão mesmo, assim, né? E às vezes é muito louco. Porque às vezes você pega pra escrever uma letra e você começa a escrever e começa a fluir e você fala, meu, é uma psicografia isso, né, cara? São os nossos antepassados, né, meu? Uma força maior que tá ali junto, né? Eu concordo plenamente, amiga. Eu falo que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, porque são muitas mensagens vindas, né? Nós somos eles, né? Somos a evolução. Então, se a gente é a evolução, a gente tem muita coisa pra dizer. Muita. Né? E eu não quero que eles sintam vergonha, eu quero que eles sintam orgulho. Então... Com certeza. Nossa, com certeza. Amiga, a sua primeira música, primeira letra que você escreveu, foi a resposta ou não? Foi a resposta. Aí você vai falar, Jô, você lembra? Não lembro. Eu já ia perguntar. Eu não lembro. Eu, na correria, eu não consegui pegar, assim, algumas coisas, que eu queria ter trazido algumas coisas, porque eu tenho na minha casa cadernos antigos de escritas, assim, sabe? De textos e de textos, de rimas. Eu tenho muitos cadernos. Tem essas coisas. Eu tenho um caderno, eu tenho uma pasta cheia de letra, porque aí depois eu digitalizei algumas coisas, né? Tipo, sentei e falei, vou digitalizar, imprimir tudo, então eu tenho uma pasta que ainda não tá com tudo impresso, mas tem boa parte dela. Amiga, você nunca pensou em lançar um livro? Um livro biográfico? Ou não? Livro de letras. Um livro de letras ainda não. Eu já fiz parte fiz parte de um projeto de livros com o coletivo Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que nós lançamos o Perifeminas. E aí esse livro, ele é uma coletânea com diversas mulheres do movimento hip hop, desde MCs, grafiteiras, big girls, DJs, a parte do quinto elemento, que eu vou usar agora. O Negutinho, eu vou te copiar. Igual o Negutinho, ele participou de um podcast que ele falou isso. Que o movimento hip hop, Sui, não sei se você conhece, o pessoal fala que ele é dividido em 4 elementos. Né? São 5 elementos, Mas aí são 5 elementos. E aí a gente tem esse costume de falar, é o quinto elemento. E ele fala que não. Ele fala, na verdade, o conhecimento é o primeiro elemento. Né? Quando a gente coloca o conhecimento em quinto, aí a gente coloca um monte de outras coisas na frente e a gente acaba deixando o conhecimento por último. Verdade. E não, o conhecimento é o primeiro elemento, né? E aí a gente participou dessa coletânea, que é o Perifeminas. Ele tem 3 volumes. E ele é bem legal, porque ele conta histórias de mulheres do hip hop escrito por elas mesmas. Então, desde da diagramação, da editora que foi feita por mulheres, das participantes todas mulheres, das fotógrafas que colocaram as fotos mulheres, tudo feito por mulheres, muito legal. Amiga, eu nem sabia desse livro aí, não. Eu acabei não te mandando, mas tem um Perifeminas. Perifeminas. Quero ver, que legal. Quando que foi lançado essa? Ele foi lançado em 2012, a primeira edição, aí depois tem as outras edições, mas bem legal. Aí ele foi pelo Projeto Vai. Que falar da hora. Sobre políticas públicas é muito importante também, né? O Vai, inclusive, né, a gente fala muito dessas leis de fomento, a gente fala muito das leis hoje, né, dos editais hoje, que é uma questão. Muitas questões. Mas, enfim, parênteses, né? A gente sabe que muitos desses projetos, principalmente o Vai, ele é um projeto que tira do papel muita coisa, assim. Eu já participei diretamente ou indiretamente de vários Vais, assim. E eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, que eu acho que possibilita, né? Porque a gente sabe, né, cara? Tem muitas ideias brilhantes, projetos lindos que às vezes a gente não consegue botar pra rodar porque não tem grana, cara. Sim. Tem grana, né? E, amiga, fala um pouco agora do Odisseia das Flores, que eu amo, inclusive quando eu te conheci, né? Foi por conta do Odisseia. Aí eu, na época, era tecladista. Era tecladista? Era backing vocal antes, depois eu virei tecladista da banda da Vida Louco, que é uma banda de reggae só de mulheres, né? Que hoje já não tem mais. E eu lembro que nós fizemos alguns shows juntas, né? Era da Vida Louco, Odisseia das Flores, às vezes tinha a Sistamari, então era aquele movimento Rude Girls, né? Sim. E quando eu conheci, vocês já eram a Odisseia das Flores, eu já conhecia vocês por nome, mas nunca tinha conhecido vocês pessoalmente. Então, vocês já estouravam, vocês já eram super conhecidas na cena, as mulheres. Como que é estar nesse grupo há quase 20 anos, amiga? Como que vocês se reuniram? Como que vocês começaram? Quem conheceu quem? E assim, e como que é manter esse projeto
foda de mulheres no rap há quase 20 anos. É uma resistência, né? Porra! É uma resistência, muita. Por isso que eu acho vocês muito fodas, É uma assim. resistência. Eu tenho uma admiração enorme. E o que eu, assim... O que eu acho muito foda é que vocês têm uma personalidade muito diferente. Sim, é cada uma no seu estilo, tanto Tipo de... Spice Girls, né? Sim, tanto de estilo de roupa, quanto no estilo de personalidade, Não, jeito quanto de cantar, jeito de cantar, jeito de escrita, falar, é muito louco. Quando a gente tá ouvindo uma música, a hora que entra a Chay, a hora que entra a Manchinha, entra você. Sim. Gente, é muito louco, assim. Eu acho foda demais. A gente se conheceu, eu já sou amiga da Letícia, né, da Manchinha. Afrolete agora já há muitos anos, há mais de 20 anos, a gente se conheceu na capoeira, lá no Brás. E aí a gente começou a fazer vários rolês juntas, né? Ela até fala, eu começava a ver a Jo andando já pela rua, né? Que eu sou um ano mais velha que ela. Fala, pô, a menina é mó street e tal. Então a gente começou a fazer esse rolê mais street mesmo, esse rolê mais rua mesmo, né? E um dia a gente indo para um rolê do lançamento do Emicida, do álbum dele, um dos primeiros álbuns dele, né? Lá no centro, eu não lembro agora o nome do lugar. Aí tava eu e a Letícia indo. E aí a Chay conta essa história, né? Que ela tava perdida e ela falou que tava vendo a gente andando na rua. Ela falou, essas meninas tá toda no estilo, com certeza elas vão pra lá. Daí ela perguntou onde que era o nome da Alameda. Alameda Itu. Onde que era o nome da Alameda? A gente explicou onde que era, porque a gente tava indo pra lá também, né? E a gente com pensamento, né? Porque naquela época, eu acho que hoje em dia deve ser assim também. Eu não tô saindo tanto, amiga, pra balada, né? Também não. Tinha o lance de, até meia-noite mulher não paga, né? E aí, tipo, isso já era umas 11h30. A gente, meu Deus, a gente precisa acelerar, né? Aí aceleramos pra correr. Na hora que chegamos lá, não tinha ninguém ainda, nem tinha aberto a casa ainda. Aí, resumo, chegou eu, a Letícia, e chegou a Chay e a Ingrid, que era uma amiga dela. Aí chegamos nós 4 e tal, né? Pô, vocês vieram pra cá também. Aí começamos a trocar ideia. E aí bolamos uma ideia lá na porta do rolê, né? E a Chay é de Franco da Rocha, né? Lembrando, vocês eram ali do Brás. Sim, eu e a Letícia do Brás. De Franco da Rocha foi parar no centro lá. Sim. E de repente, pum. Fomos parar no centro. E aí a gente começou a fazer rolê juntas. E na época era Orkut, trocamos Orkut. Tipo, ia ter uma balada. Vamos pra tal balada, vocês vão? Vamos se encontrar, porque era legal, né? Pô, encontramos uma mina que tá fazendo um rolê, que gosta e tal. Aí depois que a gente saiu, assim, umas 4, 5 vezes, aí eu falei pra ela, né? A Letícia já sabia. Eu falei, eu canto. Ela, você canta o quê? Eu falei, eu canto rap. Ela, jura? Eu falei, canto rap. Nossa, quais são suas músicas? Aí eu coloquei a batida, comecei a cantar. Ela, posso gravar no celular? Eu falei, pode. Aí ela gravou. Depois da outra vez que a gente se encontrou, a Chay já sabia cantar a música inteira. Aí eu falei, caramba, você já aprendeu? E aí ela começou a cantar e eu falei, pô, mó talento, mó vozeirão, né? Canta bem e tal, né? Falei, caramba, que legal. Ela, nossa, adorei sua música. Tô mostrando pra todo mundo. Olha a minha amiga rapper, né? Virou tal. fã. Porque há 20 anos atrás, Sui, tinha algumas mulheres no rap, mas não igual a gente tem hoje em dia. Hoje em dia era muito difícil. Hoje era em muito dia difícil. o rap... Não, mas um grupo só de rap mulher. tá bombando hoje em dia. E as mulheres que estão roubando a cena, tá super em alta. E aí ela falando, tô apresentando pra todo mundo o seu som. Aí eu fui convidada pra participar de uma coletânea só de mulheres, que era pelo T.L. Queen, hoje queer, né? Que era o coletânea Hip Hop Mulher. Aí ele tinha me convidado, falou, pô, quer cantar, Jô, tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu quero, mas eu tô com mais 2 amigas minhas. Não, tudo bem. Aí eu falei pras meninas, fui convidada pra uma coletânea, vamos fazer essa música que elas já tinham decorado, vamos fazer essa música? Vamos fazer essa música. Aí fomos pro estúdio, lá no CCJ, gravamos nossa primeira música, e a música, um refrão dela tinha uma parte da música que eu falava, né? Odisseia do rap que chega, Odisseia do rap que chega, enfim. Depois eles falaram, como que é o nome do grupo? Aí as meninas, nossa, Jô, o que significa Odisseia? Aí eu falei, Odisseia eu usei, que é um termo grego, né? Que tem essa coisa, né? Filho de grego tem isso, né? Não sei se você já assistiu o Casamento Grego, né? Sim, que tudo eles falam, né? A palavra Jô vem de não sei o quê, não sei o que, tudo. Vem do grego. Vem do grego e significa não sei o que e tal. Aí eu falei, Odisseia, né? É uma grande viagem, uma grande aventura. É a nossa vida, né, meu? A nossa vida é uma grande Odisseia, né? Elas, então, eles estão perguntando como que é o nome do grupo, vamos colocar Odisseia. Aí montamos o grupo, ficamos 1 ano com esse nome de Odisseia, depois a gente descolou, só depois de 1 ano que deu o start da gente procurar. Vamos ver se tem algum grupo chamado Odisseia? Aí tinha um grupo no Sul, de uns manos chamado Odisseia. Eu falei, de rap também? De rap. Eu falei, mano, não acredito. Nossa, cara, aí a gente ficou super desapontada, a gente falou, não, mas agora a gente não vai poder tirar o Odisseia. Aí começamos a pensar, puta, o que a gente vai agregar? Não vamos agregar, vamos pensar. Odisseia da rua, Odisseia do rap, Odisseia não sei o que, Odisseia das flores. Aí
Aí ficou, Aí Odisseia das ficou. Flores. E as meninas também escreviam junto com você? Porque até então você era a cabeça, né? Sim, nesse primeiro projeto foi uma música minha, uma escrita minha. Mas depois disso elas começaram a escrever. Tipo, quando a gente falou, vamos fazer só essa música ou vamos dar continuidade? Sim. As meninas, vamos dar continuidade. A Chay sempre foi o sonho dela e assim... Pô, máximo respeito, porque ela é uma pessoa que ela carrega no peito, assim mesmo, sabe? O grupo, esse lado artístico, ela... Educadora saiu também, do né? serviço dela pra viver hoje do movimento e da cultura hip hop, sabe? Arte educadora, tal, produtora cultural boa pra caramba. Tá pra lançar agora um CD novo dela, o EP, ela vem de lá. Então, assim, é muito legal a gente saber que a gente conseguiu... né, trazer pessoas pra gente, né, assim, elevar, né, e colocar essas pessoas no rumo que elas tinham que estar. Eu sempre falo pra ela, eu falo, Chay, você, com certeza você, se não fosse por mim, você ia estar por outra pessoa, porque quando é pra ser, será, né, mas eu fico muito feliz de ter sido, assim, esse elo, assim, sabe, entre elas, assim, e a gente ter conseguido manter, porque não é fácil também, grupo tem várias tretas, tem vários problemas. Não, e assim, é justamente isso que eu ia falar, assim, porque vocês conheceram jovens ali, Sim. vivendo a vida de vocês. Aí chega a fase, né, você começa a namorar, cada uma começa a namorar, aí depois você, né, tem o primeiro filho. Como é que foi esse processo, assim, que depois viraram adultas? Viramos adultas. E teve a vida sim, da parte punk da vida que mesmo, muda, né? A gente sempre fala, agora é responsabilidade de vida adulta, né? Porque quando você é jovem, ou até hoje mesmo a gente vê, assim, alguns artistas bombando, eu falo, mas é isso mesmo, tem que aproveitar, cara. Enquanto vocês são jovens, vocês podem sair, vocês podem fazer esse corre todo, porque a gente fez esse corre todo. Só que na nossa época era diferente esse lance da internet, né? Mas a gente fez muito esse corre. Mas depois que a gente teve essa questão de relacionamento, né? De família, né? Eu tive o Pablo primeiro, eu fui a primeira a ser mãe. E mesmo com o Pablo, eu consegui segurar aquele reggae, assim, de falar, com filho ou sem filho, eu quero continuar e a gente vai continuar. E cantei até os 9 meses de gestação. Com 1 mês a gente já tava viajando, tava indo, acho que é Piracicaba o nome da cidade que a gente foi. O Pablo pequenininho, uma amiga nossa, a Natália, foi junto pra ajudar a cuidar dele. E me joguei. Depois da Maria Rita, eu falei, meninas, eu não quero fazer essas loucuras que eu fiz com o Pablo. Porque a gente sente o impacto, né, de quando você tem filho, que ele precisa de você e tal. Você não tá inteira em nada ali, né? Tipo, você fica dividindo, né? Sim, você divide. Aí eu falei, não vou fazer tanto essas loucuras. Vou me movimentar com certeza, mas fazer as doideiras que eu fiz, assim, com o Pablo pequenininho, eu não vou fazer mais. Aí as meninas ficaram grávidas também, ganharam a Calife e a Ellen, só que foi bem nesse período da pandemia. Então, a pandemia foi pra gente um processo de descobrimento, assim, sabe? Que a gente teve que ficar isolada, ficar em casa. Foi bom pra elas poderem ficar nesse processo delas de maternidade, né? Com as crianças. A Chay, nesse período, foi quando ela, assim, se descobriu uma grande produtora. Que ela começou a fazer vários cursos online, e se jogou nos editais. Se jogou, aprendeu a escrever o edital e se jogou. E tá até hoje escrevendo muito edital, sendo contemplada e fazendo uma mega movimentação no território dela. Eu ia falar isso. Tá fazendo uma mega movimentação. Isso é muito legal. Lá em Franco da Rocha, ela tá fazendo, assim, uma movimentação fenomenal. E eu acho muito legal isso, que é que nem eu falo, Sui, parabéns pelo seu projeto. Chay, parabéns por toda essa coragem, porque é mulher, né, pra fazer toda essa movimentação, né? Lá em Franco da Rocha, sim, né, cara? a Chay, ela é e aí a gente continua assim, né, entre nossas... temos divergências, temos nossos momentos de estresse, descontentamento, né? Porque não é só, que legal, não é, a gente tem descontentamento, né? E eu acho que até por isso a gente pensou assim, gente... A gente vai manter o grupo, porque assim, que nem eu tenho meu trabalho solo. Eu amo cantar. Só que quando eu canto com Odisseia, é uma outra potência. É outra vibe. Entendeu? É uma outra vibe. Eu canto sozinha, amo, canto com o Negutinho, amo, mas quando eu canto com Odisseia é onde eu falo, porra, a gente é foda, entendeu? Que é as 3 juntas e tal. Então é algo que eu tenho muito carinho, muito respeito, assim, sabe? Muita gratidão da gente estar esses 17 anos juntas, né? É muito foda, né? Vocês terem esse trabalho tão consolidado, né, diante de tantas fases, né, de vida que vocês passaram individualmente. Vocês também têm esse trabalho com outros projetos, trabalho solo, e mesmo assim vocês mantêm resistindo, que nem você falou, né, amiga, resistindo com a Odisseia. Mas, amiga, o que mudou, assim, na sua vida nesse processo, principalmente quando você se tornou mãe na primeira vez, né? Porque com a Maria Rita, acho que você já tinha uma visão de como que era
conciliar a vida, né, da maternidade, da sua vida pessoal, com o seu trabalho, com a banda. E como é que foi quando você percebeu que houve uma mudança no seu trabalho, além dessa correria que você falou, né? De poder, de ter que, da rotina, né? Do seu filho, assim. A maternidade, Sui... Porque a maternidade, ela abre um outro... É que nem eu falo, abre uma outra fase, assim. Abre uma outra sala. É um outro rolê, né? Ela abre uma outra sala e ela é solitária, né? A maternidade, ela é solitária, né? Eu me peguei muitas vezes sozinha em casa, assim, com meu filho. E não tinha, assim, pessoas lá, tipo, vamos sair, vamos fazer tal coisa. Aliás, assim, sair assim, nós vamos até você, vamos nos ajudar, tal. Eu comecei a sentir essa solidão, a solidão da mãe. Né? Porque principalmente quando é filho pequeno, até 1 ano de idade, assim, que ele requer 100% da mãe, assim, né? Então foi bem doloroso, assim, sabe? Eu sempre falo isso pra todo mundo. Mas a maternidade, mesmo, ela tem essa maquiagem da galera romantizar, mas ela foi bem dolorosa, assim, sabe? E aí eu comecei a sentir essa discriminação. Porque parece que assim, você é mãe, você não pode estar em tal rolê, né? Você não pode fazer tal coisa. E aí a gente começou a ser jogada no limbo artístico, assim. Aí depois eu falo a gente, porque depois que as meninas tiveram também um momento delas de maternidade, a gente sentiu pelo grupo, né? Antes eu tava sentindo só eu, mas depois a gente sentiu pelo grupo, né? De ser jogada no limbo artístico, de ser aquela coisa assim meio que esquecida. Existe ainda Odisseia? Nem sabia que vocês ainda existiam, tal. Por quê? Porque a gente tem esse processo da maternidade que a gente precisa realmente ter uma resguardada. Exato. E fazer outros projetos, que a gente fez outros projetos mais online e tal, não fez aquela coisa tão presencial. Você não consegue mais ficar fazendo balada, você não consegue mais estar nesse rolê, entendeu? Hoje mesmo você fala, Jô, você faz rolê? Eu falo, gente, eu faço rolê só se for happy hour, que acaba meia-noite, tem lugar pra sentar, tem lugar pra comer. Eu também, gente. E se der pra levar criança, melhor ainda. Se tiver espaço kids, poxa. Sempre que eu vou nos lugares massa, que eu falo, esse lugar é muito legal. Mas não tem espaço kids, Vamos dar um toque pro dono? Vamos falar pra ele, faz um espaço kids pra você ganhar uma vibe, assim, né? E eu senti isso, eu senti uma solidão. A maternidade, ela me fez refletir sobre a nossa importância, né? Porque às vezes a gente se coloca muito num lugar de importante e a maternidade, ela fez falar, opa, você é importante pro seu filho, né? Assim, o seu filho precisa de você, né? E sentir, assim, esse abandono, vamos colocar assim. Foi bem doloroso, viu, irmã? Por quê? Foi bem doloroso. Aí depois da segunda-feira, acho que foi por isso que eu falei, não, agora, gente, agora eu que vou ficar nesse meu momento. Não quero que ninguém me abandone. Eu que vou abandonar todo mundo, eu que vou ficar no meu rolê aqui, entendeu? Porque eu lembro que você também, desde até o último momento, você trabalhou, né, amiga? Trabalhei. Também, da Maria Rita. Sim, eu lembro. Você cantou com aquele barrigão. Sim, sim. Até o último momento, E hoje né? eu levanto muito essa bandeira da maternidade. Sempre que eu posso, em música, dando ideia, assim, em roda de amigos e tal, eu sempre falo, gente, respeitem as mães artistas, dê espaço para as mães artistas, escutem as mães artistas, consumam o que elas estão produzindo, entendeu? Porque, assim, é muito fácil você querer consumir do pessoal que é mais novo, que tá na balada, que tá, tipo, tá na internet, tem tempo pra postar vários vídeos, pra tá, fazendo girar, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é tudo muito assim, né? Tudo muito internet, tá fazendo a situação girar. A mãe artista, ela não tem esse tempo, entendeu? Amiga, muito foda essa sua fala de agora, porque é um olhar que, assim, é um olhar de quem tá sobrevivendo ao mesmo tempo. Sim. Né? E sobrevivendo é assim, é fazendo o lado mãe, o lado esposa, dependendo, né, do que é, artista, e às vezes se divide entre várias coisas. Ou seja, então, imagina se essa mulher não tivesse que se dividir entre todos esses papéis e ela só fosse a artista. Sim. Né? Mas não, ela é a mãe. E a gente sabe que é uma carga, né? É uma demanda, na verdade. É uma demanda. É igual a corrida, né? Eles falam da corrida, né? Aí vai correr, aí a mulher, mãe, né, artista, carregando um monte de coisa. Como é que vai conseguir participar de uma corrida? Como é que vai conseguir ganhar? Vai chegar na faixa dessa forma, entendeu? Mas como que você se divide, amiga? Como que você equilibra fazendo tudo isso? Porque você também tem a Dona Vera Veste, né? E a Malopas Produções. Como que você organiza? Como que você equilibra? Eu não equilibro. Eu perguntei uma vez para um amigo meu, eu falei, nossa, amigo, parabéns, né? Como que você dá conta? Ele falou, não, eu faço tudo de qualquer jeito. Falou zoando, mas ele falou brincando, mas é tipo isso, chega uma hora que você fala, gente... É brincadeira, mas não é, né? É cansativo, Sui, mas assim, eu sempre falo,
Alguém tem que fazer, né, cara? Alguém tem que fazer. E vem aquele lance da cobrança, mais uma vez, que a gente vem em relação aos filhos, né? Porque eu trabalho na empresa, que eu não sou CLT, mas eu tenho um horário a cumprir. Aí saí de lá, a gente tem o São Mateus em Movimento. São Mateus em Movimento, fala um pouquinho também. Aí a gente tem o São Mateus em Movimento, que esse ano vai completar 18 anos, né, de resistência também, que é um espaço de arte, cultura e transformação de território lá em São Mateus. Projeto social maravilhoso que atende muita gente, Sim. né? Crianças, jovens, famílias. Atende Inclusive, mesmo. Né? E aí a gente tem essa correria, assim, né? Durante o dia eu faço esse corre empresarial. E o meu marido, o Negutinho, faz o corre com as crianças, né? De dar banho, alimentar, estudar, almoçar, leva pra escola. Aí depois à noite a gente vai pro São Mateus em Movimento, faz o corre do São Mateus em Movimento, que é essa associação, né? Que a gente atende essas famílias, atende essas crianças e tal, que é de segunda a quinta. E no final de semana nós temos nossos eventos, e fora isso também, às vezes a gente divide um pouco as tarefas. Falo, nego, hoje eu não vou pro São Mateus em Movimento porque eu tenho que ficar em casa cuidando da minha mãe, porque eu tenho outras demandas, né? E aí a gente tem também os shows, que a gente faz os nossos shows nos finais de semana. Às vezes surge alguma coisa na semana, mas geralmente é no final de semana. E a gente leva a família toda junto, né? Porque é isso, né, meu? Já vão junto. Se possível, já canta junto também, né, meu? Muito bom, é muito bom. Já vamos cantar junto também. O Pablo fala que ele quer ser DJ. Eu falo, é isso, eu tô precisando de um DJ. Nós não temos DJ. Vamos estudar pra isso, né? E a gente tem a Dona Vera Veste, que é uma marca independente, né? Que já tem também uns 15 anos aproximadamente. Eu entrei como, né, proprietária junto com o Negutinho, com a proprietária. E a gente tem um projeto, inclusive, Su, eu vou até aproveitar esse momento para falar... Isso. Que é sobre o projeto Sobrevida Sobretudo. No período da pandemia, o São Mateus em Movimento teve que ficar fechado porque não poderia abrir por causa da aglomeração, e a gente começou a fazer algo que a gente não fazia, que a gente sempre foi voltada para a educação, para a arte e para a cultura, que foi o lance do assistencialismo. Só que, gente, São Mateus em Movimento não é só assistencialismo. Tem gente que fala, eu não gosto disso e tal. Não é só isso. Só que a gente começou porque a gente viu a necessidade, quando a gente viu uma pandemia, né, uma parada mundial, uma coisa muito grande, sabendo que quem são as pessoas que iriam primeiro morrer, sofrer as consequências, né, meu? São as pessoas que estão na periferia. Então, quando falaram que ia ter o lockdown, o Negutinho já falou, no dia seguinte, vou fazer uma mobilização pra gente conseguir alimento pra quebrada. Aí fizemos essa mobilização. Então a gente tá até hoje, Sui, a gente tá distribuindo cestas básicas até hoje. Que maravilhoso. Até Aliás, hoje. eu fui uma das beneficiárias que na época eu também fiquei sem trabalho. Sim. Com um filho pequeno, não tinha trabalho fixo, vivia da música, não tinha como dar aula, a gente não tinha coisa online ainda. E eu falei, gente, lascou. Aí eu lembro que vocês foram levar uma cesta básica pra gente. Então a gente tem Muito até foda hoje, isso. a gente tem esse projeto. Muito bom. E no meio dessa correria, em 2020 para 2021, deu start no Negutinho, que a gente começou a receber também uns cobertores, né? Desses cobertores de doação. E aí ele começou a olhar pro cobertor, ele falou, pô, eu vou fazer um sobretudo desse cobertor. Eu falei, nego, vai fazer um sobretudo? Vou fazer um sobretudo que é um kit de sobrevivência. Então a gente vai fazer o sobretudo... Vai ter uns bolsão pra pessoa poder colocar a mão e aquecer, né, do frio. Vai ter touca, vai ter botão pra fechar, vai ter bolsa interna pra poder colocar os kits de higiene, que a gente fez esse corre, que os primeiros que a gente doou foi dessa forma, né, com escova de dente, pasta, um básico assim, né. E aí começamos a fazer... só que é um custo, não é barato, ele tem um valor agregado, né? E porque fora isso, fora os cobertores, qual que era a ideia? Era fazer a produção local. As costureiras dos da territórios própria comunidade, né? fazerem esse sobretudo, né? Então a gente faz um giro. E a nossa ideia não é chegar para essa senhora que tá vivendo disso e falar, ó, vou te pagar, quanto que é o valor que você me cobra disso? É X, eu vou te pagar menos da metade disso. Não, a gente quer que seja uma coisa justa, né? Uma coisa digna para todo mundo, né? E aí agora, nesse ano de 2025, a gente tá com um projeto, que é o Sobrevida Sobretudo, a gente tá com uma campanha na internet pra gente conseguir arrecadar um valor e fazer uma distribuição de 1.000 sobretudos, porque tá fazendo muito frio aqui em São Paulo, mas não só em São Paulo, a gente tá conseguindo ter contato de pessoas do Brasil todo, assim, sabe? A galera se interessou e quer muito, e a nossa intenção é essa, é a gente arrecadar essa grana pra gente distribuir gratuitamente, levar nessas ONG, levar em quem faz esse tipo de doação, esse tipo de serviço, e a gente ajudar quem realmente precisa. E até quem não precisa, porque você pode comprar
pra você Nossa, usar, pode porque é uma crer. parada muito estilosa, muito legal, e é sobre isso, e é sobre tudo, né? É sobre você trazer dignidade pra essas pessoas que estão em situação de rua. Vulnerabilidade. Então você pode usar também, e você também pode comprar e presentear uma outra pessoa, que você vai estar ajudando o projeto também. Putz, que legal, amiga. Aproveita, já deixa aqui pra galera que estiver assistindo suas redes sociais, amiga, como que sobre o projeto também, né? Quem Sim. tiver interesse em saber mais sobre o projeto, quem quiser contribuir, colaborar, participar. Ele é uma benfeitoria, você pode acessar o link na página do Instagram do Dona Vera Veste. Eu vou deixar depois também, amiga, quando o episódio for pro ar, eu já deixo ali na descrição. Pode deixar, Deixa os pode links. deixar. E aí eu Dona Vera Veste, as páginas pra seguir, Dona Vera Veste, Jomalopa, São Mateus em Movimento, Odisseia das Flores, e é isso. Maravilhoso, né, amiga? E seus trabalhos agora? Quem quiser saber mais de você, o que você tá lançando agora? Agora nós vamos lançar, tem algumas novidades. A gente vai lançar pelo Odisseia das Flores um single que vai sair agora dia 25 de julho, que se chama 30 Mais. Uhum. E é sobre esse lance das mulheres adultas, né, fazendo arte, né? Tá uma música bem interessante, a gente saindo um pouco da nossa zona de conforto, né? E é importante a gente falar sobre isso, né? Que as mulheres mães, artistas, elas resistem, elas também podem ser sensuais, elas também podem curtir o rolê. E É elas, mulher, né, gente? né, Poxa. vão fazer música sim e fazer rap sim, né? E também tem um outro trabalho pra sair, que é do meu solo, que é A Filha de Grego, que é uma produção do César Hostil, do Cezão. Essa música, ela já foi gravada, cara. Ela foi gravada em 2021. A gente não conseguiu lançar ainda porque, não sei. Porque artista tem isso, né? Tem umas paradas de, por que você não lançou ainda? Sim. Eu não achei a arte do Spotify. Sabe? De umas Sei, coisas a gente fica assim. achando... Fica achando umas coisinhas, desculpinhas, né? Mas a gente já vai lançar esse ano, se Deus quiser, agora em agosto. Vou mostrar pra vocês também. Tá bem legal, bem interessante. Também fala sobre empoderamento das mulheres. Faz várias referências sobre mulheres. E esse lance da minha ancestralidade, né? Porque eu acho que é importante, né, Sui? Eu sou uma pessoa não negra dentro do movimento preto. Meu máximo respeito sempre, mas eu nunca quis ocupar lugar de ninguém e nem ser uma apropriadora cultural. Então as minhas falas são sempre com muito respeito e eu acho muito importante eu falar também sobre a minha ancestralidade, né? Então eu tenho meu pezinho no Nordeste, no interior, e tenho meu pezinho lá com meu pai na Grécia, né? Que ele na verdade, ele é egípcio, né? Mas a família toda dele é da Grécia. Então eu fiz essa música com esse nome, Filha de Grego, porque o refrão é sobre isso, né? Falar que a gente quebra regras e quebra pratos e quebra cara também se precisar. Ai, que maravilhoso! Ai, gente, muito foda. Ai, Ju, eu sou muito sua fã. Amiga, pra gente encerrar, porque já subiu a plaquinha aqui, ó, 10 já tá... Pra gente encerrar, amiga, porque por mim eu ficaria horas aqui falando e já introduzindo outros assuntos. Se você pudesse colocar 3 coisas no seu balaio agora... Simbólicas ou reais, tá? Pode ser coisas, né? Materiais, ou sentimentos, ou momentos. O que você colocaria? 3 coisas. 3 coisas. Eu colocaria agora... Pode ser coisa do passado que já aconteceu e reviver? Claro que pode. Eu traria pro meu balaio agora a viagem que eu fiz pra Natal com os meus pais. Porque foi minha primeira conquista, assim, trabalhando, sabe? De conseguir pagar uma viagem pra eles. Seus pais proporcionar, né? E aí foi muito legal. Meu pai, na época, não quis. Tipo, não quero e tal, não sei o quê. Mas foi muito bom. Com certeza traria esse balaio aqui pra dentro desse balaio, né? Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, são tantas coisas, mas... pode ser uma coisa que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter? Claro! Mais tempo com os meus filhos. Que é o que a gente vinha falando agora. Eu sinto muito falta disso, assim, sabe? De poder... tá mais presente, assim, no dia a dia mesmo, assim, deles, sabe? E eu espero que eles tenham muito orgulho de mim, entendam as escolhas que eu fiz, né? Eles assim, têm, né? amiga, pode ter certeza que eles têm. E a terceira coisa, saúde pra todo mundo, porque
Você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter poder, você pode ser a pessoa mais estilosa do mundo, você pode ter fama, você pode ter um monte de coisa, mas se você não tem saúde, você acaba sendo uma pessoa enfraquecida, né? Então, saúde é muito importante. Eu desejo que todo mundo tenha muita saúde. Eu jogo aqui nesse balaio e desejo isso, né? Eu quero isso pra família, né? Muita saúde. Axé, amiga. Obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer muito, muito, muito você estar aqui, corpo presente, espírito, coração. Você sabe que eu sou sua fã desde a primeira vez que eu te vi, assim... que nem você falou, porque as pessoas diferenciam a Jo, artista do Ajô. Eu nunca vi isso. Eu sempre vejo muita verdade em você no palco, a sua postura, né? Você é muito incisiva nas coisas que você fala, então eu vejo muita verdade, me identifico com muitas coisas. Então, quero agradecer muito você estar aqui, participar desse momento. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Por favor, façam os comentários lá, comentem, deem um like, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas também, para que todo mundo conheça um pouco mais da vida dessa mulher incrível, que ela continue inspirando mais mulheres, mais pessoas. E é isso aí, gente. Muito obrigada, Dan, pelo salve aí, fortalecer. E é isso. Mãe artista, resista. Bora.